Mais palmas, donos da bola no ar a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui você lê o Jornal Metro, ouve a Nativa, a Band News, vê a TV Minuto e assiste aos donos da bola. Começando mais uma edição, no Cruzeiro, expulsões têm rendido dor de cabeça para o Mano, vamos falar disso, Alisson. Mas que pena, de novo, agora uma fatalidade, lesão no joelho, fora de combate por tempo indeterminado. No Atlético, o time se espelha em outros campeonatos para manter a esperança na conquista do Brasileirão. Vamos falar de tudo isso, vamos falar de Ronaldinho. Será que vem para cá o Ronaldinho? Será que existe o interesse do Real Madrid pelo Gemerson? E a renovação do Fábio? Tem informação daqui a pouco. Não saia daí. Estou aqui com os intrépidos comentaristas, Eduardo Panzi. Se jogar no tacho do capeta com limão faz uma caipirinha, né? Estou aqui com, aliás, limão é ele que é azedo. Eduardo Panzi, estou com o Cadu Doné, meu ídolo, de Mara Oliveira, estou com a Kika aqui. Então é o seguinte, mas eu estou também para te dar um recado. Você sabia que você pode levar uma vida saudável e com prazer? E que cuidar da beleza pode melhorar sua autoestima? Não é, Estênio Garcia? Descubra como isso é possível no Circuito Viver Bem da Drogaria Araújo. O evento acontece nos dias 2 e 13 de outubro, no Minacentro. Estaremos todos lá e vai trazer grandes nomes para palestras e bate-papo imperdíveis. Venha conversar com o maestro João Carlos Martins, símbolo da cultura desse país, Glória Calil, que me veste, Márcio Atala, que cuida da minha silhueta, juntamente com o Sergipe, Fernando Torquato, Cris Guerra e muitos outros. Participe, você pode tirar muitas dúvidas e também vai ficar por dentro das últimas novidades em saúde e beleza. Confira a programação completa, faça a sua inscrição no circuitoviverbemaraújo.com.br, circuitoviverbemaraújo.com.br ou na Araújo mais próxima de você. Anote aí para não esquecer, dias 2 e 3 de outubro, no Minacentro, Circuito Viver Bem. Se faz bem, Araújo tem. Falar das expulsões, gente, daqui a pouco vamos falar dessa questão do Alisson, mas de novo, que zica, hein? Garra no terço, Alisson, porque está realmente complicado. Uma fatalidade, lesão no joelho, tempo indeterminado, vamos falar disso daqui a pouco. Agora, e essas expulsões? O que anda acontecendo, não é? Dor de cabeça para o técnico Mano Menezes. Em 6 jogos à frente do Cruzeiro, o treinador viu seus comandados receberem 3 cartões vermelhos e o Mano é tranquilo. Então, além do prejuízo de ficar com um jogador a menos, ainda tem o desgaste também da sequência do campeonato. O repórter galã André Salles, o que não vacila nas coletivas, traz os detalhes. Cartão vermelho e jogador do Cruzeiro expulso de campo. Uma cena que tem virado rotina nos jogos da Raposa. O técnico Mano Menezes mal chegou ao clube, comandou a equipe em apenas 6 partidas e já viu 3 comandados irem para o chuveiro mais cedo. O primeiro foi o chileno Mena, no clássico contra o Atlético. Depois foi a vez do volante Williams, na partida contra a Chapecoense. O mais recente foi Paulo André, que levou o vermelho depois de uma entrada dura na última rodada contra o Coritiba. O que não tem faltado é conversa para evitar os cartões. Cobrar um pouquinho, né, pra gente ficar um pouquinho mais ligado nesse sentido, né, porque acaba prejudicando a equipe, é complicado sempre jogar com a menos, tu acaba se desgastando muito, todos os jogadores, e acaba dando mais chance para o adversário, então ainda mais jogos difíceis como é o brasileiro, então a gente tem que estar um pouquinho mais ligado nesse sentido para não dar chance para o azar. Mas por que será que os jogadores do Cruzeiro têm sido expulsos com tanta frequência? Mano Menezes garante ter identificado o problema. Eu acho que é dosar um pouco essa vontade que os jogadores estão tendo. Eles estão se dedicando muito, eles sentiram a importância do momento, né? E nenhum deles está fugindo essa responsabilidade. Só temos que achar esse ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza que vamos achar. Já são 5 expulsões de jogadores do Cruzeiro neste Brasileirão. Ao todo, foram 113 minutos com 1 a menos. Ou seja, mais de uma partida inteira com 10 em campo. Uma das consequências é o desgaste físico dos atletas. 3 jogos já, né, consecutivos, que a gente vem jogando com 1 a menos. O Mano vem cobrando muito isso a gente, que desgasta. Diante do Grêmio, o Cruzeiro vai em busca da vitória para aumentar a distância da zona de rebaixamento e, de preferência, com 11 jogadores até o fim da partida.
enquanto a gente via a matéria, o Cadu explicava, que é filósofo, explicava através da filosofia, de uma ciência, não é muito interessante, que ele é formado, inclusive pós-graduado, doutor e doutor. O que a filosofia explicaria? Por que tanta expulsão, ídolo? Eu vou te falar, viu, Everton? Boa tarde a todos. Por coincidência, até a minha coluna do Metro hoje. Olha isso, eu falei sem saber. Eu falo de coluna, mas quando é do Metro, é da casa e é coincidência do tema, a gente não pode deixar passar em branco, né? Claro. A pergunta até que dá o título à coluna é: culpa do técnico? Porque muita gente colocou na conta do Mano Menezes esse excesso de expulsões. E eu discordo totalmente. Não acho que é culpa do técnico. Um abraço pro pessoal que deu um grito aqui. Quem que gritou Os bastidores, né? É verdade. Não satisfeitos em, às vezes, fechar Meu Deus, a vocês porta estão e fazer loucos, barulho. o Hoje programa eles no ar. gritaram. Pode continuar aqui? Não, tá tudo louco, velho. Bate porta, grita. Bate porta, mas não é culpa do técnico, claro que não. Acho que cada expulsão é uma situação diferente. E às vezes, quando a gente vê algumas pessoas colocando a culpa no técnico, é mais um exemplo, entre vários outros que não são ligados à expulsão, de benevolência excessiva com os jogadores, Everton. A gente tem que tratar esses caras como profissionais, são grandinhos, são adultos, são muito bem remunerados, para tudo ser culpa do técnico. De vez em quando os caras têm que assumir. O Mena tinha amarelo? Tinha. Poderia ter tirado? Até poderia. Mas se o técnico assumiu e quis continuar com ele, ele tem que ter responsabilidade de não levar o segundo amarelo. Ele é um profissional, ele é um adulto, ele é da seleção chilena, ele é bem pago pra caramba, ele tem um baita emprego, é sortudo demais. Pode reclamar nada da vida. Então, por que vai lá e ter um rompante de inexperiência e acabar sendo expulso? Acho que no caso do Williams é diferente, porque o vermelho foi injusto, inclusive, na minha opinião. E no caso do Paulo André, é um terceiro. É diferente porque foi um vermelho direto, parando um contragolpe. Um erro dele também. Não dá para colocar nada do Mano Menezes. Então, eu não acho que dá para filosofar nada geral, assim. É meio que uma coincidência mesmo. Não tem, porque o Cruzeiro está com um problema X e por isso todo dia tem alguém expulso. Acho que é coincidência e acho que a culpa é dos jogadores, no caso do Mena e no caso do Paulo André. No caso do Williams, a gente tem que descontar que, para mim, ele não tinha que ter essa O Eduardo Panzi hoje na verdade, eu disse, até deu uma polêmica danada, só eu que falou isso. Eu acho que o Vinícius Gris falou isso também, que o vermelho do Paulo André pode ser considerado um pouquinho exagerado. Não tira a culpa dele. De qualquer forma, ele foi imprudente, ele correu risco e a expulsão não foi um absurdo. Fala, nossa, foi um absurdo, foi um erro crasso. Não. Acho que era passível ali, para mim, seria um amarelo com mais um esporro, assim, meu filho, amarelo, mas qualquer coisa aí. Amarelo quase laranjado. Você não pode enfiar a mão na cara do seu companheiro, eu não. Acho que eu discordo, acho que foi pra Sim, eu falei, só eu e o grande Vinícius Gris. Foi um soco praticamente no nariz. Então discordo. Não foi soco, não. Não foi soco, não. É uma abraçada. Foi um chega pra lá. Chega pra lá no nariz. A mão passou perto do nariz. Hoje, na nossa conversa matinal, eu e o Eduardo, a gente sempre troca ideias pela manhã para ver o que a gente vai falar no programa. Eu vou começar a ligar pra Dimara, já que você não o Eduardo me disse hoje pela manhã, Everton, acho que essa questão das expulsões passa muito pelo momento conturbado de brigar na ponta de baixo da tabela. Eu pensei, menino bom esse. Bonito. Papai ensinou? Não, até porque eu acho que isso é uma bobagem danada que você falou. Jamais falaria isso. Mas, Everton, a culpa dessas expulsões do Cruzeiro... Você acha que a culpa é porque o Mano Menezes não vibra muito no gramado? Essas expulsões do Cruzeiro são culpa única e exclusiva dos jogadores. O Mano não tem culpa nenhuma. Então, eu acho que é culpa de ninguém, acontece, fatalidade. A culpa é do jogador. Ele tomou o cartão, ele fez a falta, ele que agrediu o adversário. É do jogo. O treinador, ele é culpado quando um jogador é expulso, quando o cara está muito nervoso, ele recebeu um cartão por reclamação, está nervoso, brigando, criando caso, batendo boca com o árbitro, aí você vai e tira. O que não era o caso. E são jogadores experientes. O Williams, apesar dele não ter sido merecido a expulsão, Paulo André, que foi expulso, e o Mena, jogador de seleção chilena, com experiência de Copa do Mundo, Copa América, só etc. e tal. Verde. Só jogador experiente. E por lances bestas, idiotas. Porque o Cruzeiro já vencia o Coritiba, o Cruzeiro vencia o Atlético, e o do Williams a gente tem que deixar de lado, porque está comprovado que ele não mereceu ser expulso, ele sofreu a falta. Então, gente, falar que o Mano Menezes é culpado por essas expulsões, eu acho que é de uma infelicidade. Quem falou? O jogador, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter a cabeça no lugar. Eu sempre dou aquele exemplo que no clássico o Marcos Rocha foi para o intervalo amarelado e o Levir não tirou. O Mena foi para o intervalo amarelado, vencendo o jogo e fez uma falta que merecia cartão. Então, deixa o Mano de lado nessa hora de cartão vermelho. Os culpados são os jogadores e olha,
são experientes e prejudicaram sim. Deram sorte que o Cruzeiro conseguiu vencer, principalmente o senhor Paulo André, o homem do bom senso que não teve bom senso na hora de fazer a falta no jogador do Curitiba. Ô, Everton, rapidinho. Edmara sempre diz, sabe o quê? Peraí, antes de você, claro, você está eufórico. Aconteceu alguma coisa na sua vida. A Edmara me disse hoje pela manhã na Band News o seguinte... Você me mandou... Liga. Coisa horrorosa. Stênio Garcia, 70 anos de idade, lustrou, tirou a foto e o negócio virou realmente um viral. Dimara me disse, a culpa das expulsões dos jogadores do Cruzeiro é do árbitro que deu o cartão vermelho, né, Dimara? Ou do Stênio Garcia, dependendo de quem viu. Olha só, eu acho que é muito mais fatalidade. Eu acho essa história de ficar passando a mão na cabeça do jogador, o jogador tem responsabilidade. E outra coisa, eu até vi, e o Cadu deve ter acompanhado também, alguns companheiros nossos em rede nacional criticando muito o comportamento do Argel. Eu ia falar isso. Não é? Porque aquela história de... Isso é antigo, gente. Treinador que manda bater, treinador que manda segurar os caras todos no braço, fazer... alternar os jogadores para bater em determinado jogador. Foi o que fizeram com o Lucas Lima no jogo do Santos. Quer dizer, esse tipo de situação, a gente... mas você percebe em campo, né? E é uma coisa tão passada, de treinadores passados, que você via tanto, falei, isso não existe mais. O cara tem que ser parado numa marcação efetiva, na coisa técnica que é feita em campo. E eu não cito nessas expulsões dos jogadores do Cruzeiro, tudo esse, né? Entrou diferente, largou uma mão no meio do caminho. Então, são histórias. Também não acho que é essa competitividade do Cruzeiro para sair de zona de rebaixamento, não é nada disso. São fatalidades de situações de arbitragem ruim, de jogadores que às vezes estão mal posicionados. São situações que eles têm que ter essa responsabilidade para se entender dentro de campo. Agora, situações como a do Argel, eu sei que você adora o Argel. Mas eu acho que ele precisa repensar alguns critérios dele como técnico. Inclusive esse, que é antigo, é ultrapassado, de treinador que fica na beirada de gramado, gritando para jogador bater no outro e pegar ele o cara. Ele falou que vai processar, sabe? O Juca que fura, ele não falou mas nada eu tô disso, dizendo o seguinte, é porque o pessoal esquece, você tem 300 milhões de câmeras de televisão hoje. Não tem jeito. Não tem jeito mas de às escapar. vezes, sabe o que acontece também, Edmar? Às vezes eu não sei o que foi dito, eu não vi as imagens. Às vezes o cara fala, pega, ou faz algum gestual e já acha que é para matar. Mas eu acho que nem teve isso, não. Eu também acho que não. O Juca, para mim, foi um pouco precipitado. Eu sou fã do Juca, acho um dos maiores jornalistas do Brasil, mas nessa aí... Eu achei muito radical, né? Assim, eu vi o jogo, eu não enxerguei com tanta certeza, assim, porque ele falou, não, qualquer um enxerga ali que ele mandou bater. Eu não vi isso, não, sinceramente. Não. Deixa eu só chamar a Kika. Eu preciso ver a temperatura... Você afinou, né? Você viu as fotos do Stênio Garcia, Edmar? Sim. O que você achou? Horrorosas. Ô, Kika, eu sei também, a Kika vai dividir tela comigo agora, pelo sorriso da Kika, ela viu, né? Kika, como é que está o agito aí da torcida do Cruzeiro? Fala o que o torcedor do Cruzeiro tem dito aí nas redes sociais, inclusive se estiverem falando do Alisson, da renovação do Fábio, pode falar, Kika. Boa tarde a todos. O Thiago GB10 falando que para mim as expulsões pelo menos mostram vontade do time. Sobre o Alisson, muita gente lamentando. O Vitor Lohan tinha um futuro promissor, só que as lesões não deixam ele evoluir. O Nobru Silva, ótimo jogador, mas com tantas lesões não dá para confiar. Se fosse o presidente, negociaria ele na primeira oportunidade. O Fábio Andrade agora é dar oportunidade para o Gabriel Xavier no lugar dele e o Fernando Camarano tem que benzer esse menino. Tem que benzer esse menino. Todos os... Porque se ela falou que não viu, ela vai ver agora. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira desde sua criação. Lá em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica aqui no nosso estado, arrecadando inclusive recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga, hein? Só para fechar, antes de pular para o Galo aqui, o Capiroto vai até brigar comigo, mas rapidamente. Falei agora há pouco, todo mundo está falando também, não é novidade nenhuma não, mas falei agora há pouco com o João da Umbro, empresário do Fábio, ele disse, praticamente definida a renovação do goleiro Fábio. Pequenos detalhes, a coisa está praticamente definida. Então, boa notícia.
Daqui a pouco o André fala mais sobre isso. Olha, o Atlético que se espelha em outras edições de campeonatos brasileiros para buscar o título, só que quem traz os detalhes é ele, o nosso grande Estênio Garcia da Band, Diogo Ramalho. 10 rodadas para o final do Brasileirão. Tempo ainda há para tirar 7 pontos de vantagem do líder. Faltam 10 jogos e é super possível a gente ser campeão. E chegou uma hora importante, né, e que a gente tem que tirar proveito de tudo. Trabalhando psicológico, trabalhando taticamente, fisicamente, para que a gente possa, nesses 10 jogos, dar uma arrancada final. Não é algo inédito tirar uma grande vantagem a essa altura da competição e ficar com o título. As equipes que estão em cima não vacilarem e as que estão embaixo trabalhar para tirar a diferença. Mas para que isso volte a acontecer, o Atlético precisa parar de oscilar e cada jogador extrair o máximo do seu potencial. Um exemplo disso é Lucas Prato, que não marca um gol há 5 jogos. A última vez que o argentino balançou as redes foi na 23ª rodada. Depois de vencer o Vasco, o Galo bateu o Avaí, empatou com o Cruzeiro, foi goleado pelo Santos, até voltar a vencer diante do Flamengo. Na hora de emplacar resultados positivos, foi freado pelo Lanterna Joinville, período em que Prato passou em branco. A equipe tem que procurar trabalhar em função de alguns padrões para que a gente possa municiar o Prato, né? Não oscilar tanto, para que a gente possa ter um equilíbrio tanto defensivo quanto ofensivo, para que a gente não possa perder pontos importantes nessa nossa busca pelo título. O título ainda é o único objetivo, até porque na história bem recente, esse time já provou do que é capaz. Uma conquista de título nunca é fácil, a gente não pode determinar que vai ser mais difícil do que a outra, mas a gente vai procurar fazer com que isso seja possível, né? Então nós vamos procurar trabalhar pra caramba, trabalhar forte para que se ao final dessa competição a gente se tornar campeão, né, valorizar da mesma maneira que foram as outras, né? Viajar é preciso. Sua homenagem, Edu. Uma carroceria sobre as costas. Cadê o refrão? Vou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques. Faz palmas. Gente, o Estênio Garcia tem 82 anos, tá bem. Ilustrou o negócio pra tirar foto. Olha, tá bom, Fabrício. Para. Você também gosta de uma coisa errada. Edu, aquela mesma conversa de hoje, ficou a dúvida da sua. Uns 60, ele tem 82, tá bem. O Edu falou que com 82 ele chegar no estado do Estênio, ele tirou uma foto, ele mesmo posta a foto. Né? Vamos falar de futebol e parar com essa brincadeira, porque daqui a pouco vão chamar a nossa atenção. Aliás, já estão chamando. Afonso Alberto vai Então é o seguinte, não, Afonso eu já vi pelado, tá bem. Vamos falar de futebol. Porque eu viajava com ele e tal. Então é o seguinte. Você renovaria com o Léo Silva por mais um ano? É a primeira pergunta. A segunda, Bruno Aguiar, do Joinville. Você acha que é um bom nome? E terceira pergunta, você renovaria com o Ed Carlos? Vai ser difícil falar aqui, pô. Mas vem cá, o Léo Silva eu renovaria sim, por tudo que ele representa pro Atlético, apesar da idade avançada dele. Mas eu não sei se o Léo Silva vai ser titular do Atlético ano que vem. Ele é o titular na temporada de 2015, vai depender muito do que o Atlético está preparando pro ano que vem. Mas eu renovaria o contrato do Léo Silva sim. Do Ed Carlos, não. O Atlético precisa renovar. Que isso? Não, eu não renovaria. O Atlético precisa renovar a idade da zaga dele, porque o Léo Silva com 30 e tantos. Eu já Mas você vai tirar com 80 e tantos, o Ed Carlos com mais de 30 também. E a gente não sabe qual que é o destino do Gemerson no ano que vem. Então, o Atlético, vamos ficar sério, gente. Então, o Atlético precisa renovar a zaga dele em termos de idade. Agora, o Léo Silva é um baita zagueiro. Se não for o titular ano que vem, para compor elenco, para ser reserva, poxa, ele seria em qualquer time do Brasil, não titular ano que vem, mas reserva seria. Então o Atlético deve renovar. Seria reserva em qualquer time do Brasil. Explica isso melhor aí, porque fica parecendo uma coisa ruim, né? Não é ruim, é Você pela idade do Léo reserva em Silva. qualquer time do É pela Brasil. idade do Léo Silva. O Léo Silva já é muito questionado. E ele é ídolo do torcedor atleticano. Ele é muito ídolo do torcedor atleticano. Se ele não tiver lugar no time titular, se o Levi já não estiver pensando no Léo Silva como titular do time, para o grupo ele é muito importante. E se o Atlético vai renovar a zaga dele, que não renove com o Ed Carlos. E aí a gente fica muito essa interrogação do destino do Gemerson. Se o Gemerson ficar pro ano que vem, aí
eu acho que o Atlético pode ficar mais tranquilo em relação à zaga. Agora, se sair o Gemerson, o Atlético vai ter que repensar e a reformulação vai ter que ser pesada para o setor defensivo. Tá, que bom, eu gosto de discordar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que ele está falando? Eu quero ouvir. Que é isso? Realmente não tem problema de idade. É porque o pessoal fica falando as coisas no meu ouvido aqui, e aí eu desconcentro. A carga é pesada. E o programa precisa te tocar, né? Senão a turma gosta de um negócio errado. Ô, ídolo, eu renovaria com o Ed Carlos. Eu também. Um profissional exemplar, baita zagueiro, experiente, tem que renovar. Maluf, tem que renovar com o Léo Silva, tem que renovar com o Ed. Agora, você vai colocar uma outra dupla e depois aí o Levir ou o Cuca, diz que o Cuca também tá doido para voltar. Não sabe quem vai se mudar a dupla. Tem que pôr. Bom, os caras têm que estar no grupo, pô. O Léo Silva mais um ano, dá para renovar sim. Eu gostaria de ouvir. O Cuca tá doido para voltar mesmo pro futebol brasileiro, Atlético, São Paulo, clubes que ele gosta, né? São prioridades na cabeça do campeão da Libertadores e renovaria com os dois. Renovaria com o Ed Carlos e renovaria com o Leonardo Silva. Acho que essa história de rejuvenescer a zaga do Atlético pode acontecer de outra maneira, com a contratação de mais um reforço aí para compor o grupo. Depende da história do Gemerson também. Se ele continuar naturalmente, você já tem uma mescla aí de um jovem, que é o Gemerson, com esses dois mais experientes, o Ed Carlos e o Leonardo Silva. Se o Gemerson sair, fatalmente o Atlético vai ter que buscar uma reposição. E aí, nesse caso, acho que poderia buscar um zagueiro de qualidade e também jovem para manter esse equilíbrio dentro do elenco, mas discordo do Panzi. Renovaria com os dois, acho que os dois são muito importantes. Acho que, eventualmente, até no ano que vem, eles podem trocar de posição. Não estou dizendo que faria isso com certeza, é só uma possibilidade. O Ed Carlos pode virar titular, por que não? O Leonardo Silva pode voltar a ser uma opção ali no banco do Atlético. Mas renovaria com os dois, isso sem dúvida, viu, Everton? Acho que os dois são ótimos jogadores. Leonardo Silva pode ter caído um pouco, mas não o suficiente para ser considerado um mau zagueiro. Acho que ainda é um bom defensor e, no mínimo, para compor o grupo, seria muito importante em 2016. Importante, hein? Importante, então manda um e-mail, hein? Então, ó, por que eu acho que tem que renovar com o Ed Carlos? Primeiro, pelo profissional mesmo, exemplar que é. Segundo, que todas as vezes que foi acionado, que entrou no time, entrou bem. Não é? Vejo muito eu vejo como muito importante a permanência também pela experiência que o Ed Carlos tem. Então, por tudo isso, acho que Léo Silva e Ed Carlos deveriam... Agora, se o Ed Carlos não quer, a gente não sabe. De repente não quer continuar reserva, quer fazer um bom contrato com outro time, ser titular. Não sei, a gente não sabe. Agora, se a decisão estiver no colo do Maluf, então, meu amigo, renova. E só uma coisa, né? Viu, Everton, antes da Edmara falar? E o Thiago, calma, sua hora vai chegar. Calma, fica tranquilo que vai chegar. O Thiago, é difícil avaliar porque ele tem entrado pouco aí nesse passado recente, mas quando ele teve oportunidades foi bem também, inclusive batendo faltas, mostrando... Um instante só, ao vivo. Bruno Vicentim, vice de futebol do Cruzeiro. Alô, Bruno Vicentim, prazer recebê-lo aqui, estamos pelo telefone. Temos notícia boa para a torcida do Cruzeiro. Vicentim, um abraço. Oi, Everton, boa tarde. Não posso pagar esse Não, notícia boa, que já era esperada, né? O Fábio, como ídolo que é, ele renovou com o Cruzeiro por mais 3 anos. Muito bem, então tá aí. Com quanto tempo, Vicentinho? Eu não ouvi. 3 anos. Mais 3 anos de contrato. Muito bem, então. Bom, em primeiríssima mão, a gente falando aqui nos donos da bola, Bruno Vicentim, vice de futebol do Cruzeiro. Vicentim, aproveitando, já vamos aproveitar para falar de outras coisas. Além do Fábio, alguma outra negociação de renovação ou de vinda de atleta ou de saída, apesar de estarmos em outubro? Como é que andam as coisas? E uma pergunta que aí, de repente, poderia ser até... Aliás, teria que ser com o seu departamento médico, mas você já deve ter a informação de quanto tempo o Alisson fica parado. Não, sobre o tempo do Alisson, a gente forma, né, o departamento, isso é com o departamento médico, mas para tranquilizar a torcida, não é uma contusão, mas quando se faz contusão de joelho, todo mundo fica muito preocupado, mas não foi tão sério assim quanto todos podem imaginar. Então, só para tranquilizar a torcida. Sobre negociações de saídas, a gente espera ainda, entendeu, Everton? A gente ainda tem que sair desse momento difícil que o clube ainda está, para depois começar a programar 2016. O Cruzeiro ainda está concentrado em viver o momento de 2015
2015, né? Ainda não estamos começando a querer pensar nos próximos anos. Ô, Vicentinho, você como vice de futebol, e a gente sabe da importância do presidente Gilvan de Pinho Tavares e tal, e do papel que ele exerce, ele é o presidente do clube, mas a sua entrada como vice de futebol acabou poupando o presidente Gilvan de uma série de coisas, ou seja, hoje você encabeça mais as coisas, evidentemente, contando com a essência dele, mas você encabeçou tudo aí dentro do clube hoje? Não, Everton, o presidente continua a entidade superior aqui no clube. É óbvio, até esses anos todos que eu estou com ele, pelo cargo que ele me nomeou, ele tem confiança em mim, a gente trabalha junto. A própria proposta feita para o Fábio, eu tive uma participação muito pequena. Quem fez a proposta foi o Gilvan mesmo, antes de eu assumir. E é uma proposta muito competitiva, tanto que ele aceitou, e a gente fica muito feliz de não só ter um jogador do nível do Fábio, como de ter um ídolo que ele é para toda a nação cruzeirense. Naturalmente, tudo passa pela essência do presidente, não poderia ser diferente, ele, como destacou o Vicentinho, a entidade maior do clube. Agora, para encerrar, Bruno, a questão do Thiago Escuro. Como é que se chegou ao nome do Thiago Escuro, que agora, inclusive apresentado hoje pela manhã, é o novo diretor de futebol do clube? A gente fez uma seleção criteriosa, né? Foi até... Teve gente que me ligou e falou, mas não é assim que no futebol a gente contrata. Mas eu acho que quando você contrata um diretor de uma grande empresa, e o Cruzeiro é uma das maiores empresas em faturamento e número de clientes, que são nossos torcedores no estado e no Brasil, você procura ver no mercado quem são os nomes disponíveis e quais nomes encaixam no perfil. Desde o início o presidente queria um nome jovem, com vontade de vencer, né? E que viesse para somar, que viesse com uma experiência já, boa experiência administrativa. A gente selecionou uma lista de nomes. O presidente Gilvan cortou alguns nomes desses, e aí a gente entrevistou os outros, eu e ele, e chegamos à conclusão que o Thiago era o melhor nome. Ele, apesar de ser novo, de ter 33 anos, ele tem 12 anos de experiência em clubes e empresas, né? Claro que vai ter que se adaptar um pouco pro tamanho do Cruzeiro, né? Mas em termos técnicos, ele era um dos profissionais mais cobiçados do mercado aí, tanto que vários clubes grandes vinham atrás dele, né? E a gente fica feliz dele aceitar o projeto que o Cruzeiro fez para ele. Muito bem. Bruno Vicentinho, vice de futebol do Cruzeiro, muito obrigado pela participação, pela notícia aqui em primeira mão, conto sempre com espaço aqui. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, um abraço a todo mundo aí do programa. Então tá aí. Confirmação vinda do vice de futebol do Cruzeiro. Fábio acaba de renovar contrato. Gostaria de ouvi-los, embora a gente estivesse falando do Atlético agora, mas é que o factual tem prioridade, né? Por gentileza. E parabéns à produção aí, em primeira mão, colocando parabéns o Bruno ao nosso grande Rodrigo Genta, o menino capeta. Parabéns, gente, e parabéns ao Bruno Vicentim, pela atuação no Cruzeiro, que nesse curto período mais nos holofotes, né? Ele trabalha muito bem na base há muito tempo. Alguns acertos foi fundamental para trazer o Mano Menezes, uma escolha corretíssima. No caso do Fábio, modesto, colocou ali que a participação dele foi pequena, que o Gilvan foi o protagonista natural, mas de qualquer maneira ele também incentivou que o clube renovasse com o Fábio, e eu concordo com isso, acho que o Cruzeiro tinha que continuar com o Fábio mesmo. A gente tem que cultivar ídolos, Everton. A gente viu foi ontem mesmo, né, que o Palmeiras anunciou a permanência do Fernando Praz por mais 2 anos. Exatamente. Não dá nem para comparar o tanto que o Fábio é mais ídolo do que o Fernando Praz. E nem é demérito do goleiro do Palmeiras. Tem mais tempo, mais consolidado na profissão, né? Um goleiro maior, digamos assim, né? Mais prestígio no cenário nacional. Mas mesmo o Praz, que tem menos prestígio, menos vínculo com o clube, foi, assim, muito paparicado pela diretoria do Palmeiras, teve a renovação para ter um ídolo, para continuar com um cara que já tem um tempo lá. Então imagina no caso do Fábio, né, que tem mais tempo ainda, acho que tem que renovar mesmo, tá certo. E parabéns também por trazer o Thiago Escuro, que eu acho que foi outro acerto. Eu conheço pouco do Thiago Escuro, mas um cara que trabalhou com contestado atualmente no Palmeiras, Brunoro. Acho que esse cara deve ter aprendido muito, pode ser muito útil. Outra coisa, pouca idade, talvez uma visão mais ampla, isso faz diferença. Sua idade, né? Ou não. É da minha idade.
Falaram aí que meu nome estava na lista lá, porque eu tinha deixado o currículo, que o Cruzeiro estava me pagando para falar bem da torcida. Não foi você não, mas tinha que deixar. Mas teve jornalista que deixou. Então é o seguinte, gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas a mais importante está aqui. Preste atenção, porque o recado é para você aí de casa que sofre com dores lombares, com má circulação, com dores nas pernas, que tem varizes. Preste atenção, tem dormências também. Para você que tem sérios problemas de coluna, como lordose, cifose, escoliose ou até mesmo hérnia de disco, ou para você que sofre com dores musculares e essas dores lombares, conforme eu disse anteriormente, acorda cansado e passa um dia muito ruim, aqui está a situação para resolver o seu problema. É isso aqui, é o colchão, é o J2000. Oriental J2000, você tem que conhecer e melhorar a sua qualidade de vida. É só ligar o 0800 038 2000, porque só ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e também no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o colchão Oriental J2000. Mais de 2 milhões de usuários inteiramente satisfeitos. Temos mais um depoimento aí. Põe na tela aí, menino capeta. Meu nome é Felipe, eu sentia muitas dores nas costas, minhas pernas inchavam, eu tinha muita má circulação, mas assim que eu passei a usar o colchão Oriental, essas dores pararam 100%. Nós indicamos para todas as famílias. Você não vai envelhecer dormindo aqui, ou vai envelhecer com muita saúde. Faça como o Felipe Amarilac, ligue 0800 038 2000, agende uma visita, um consultor vai até a sua casa para explicar todos os benefícios deste colchão. Aproveite a promoção, porque na compra do colchão você ganha um edredom, aliás, maravilhoso, e uma linda cama box. Proteja a sua saúde, a saúde da família, melhore a qualidade de vida, acorde disposto com o colchão Oriental J2000 0800 038 2000. 0800 038 2000. Ligue agora, rápido intervalo. Vou ali comprar o meu. Volta em 2 minutos. Na volta, aí sim vamos falar do Galo. Não xinga não, calma que a gente vai falar do Galo. 2 minutos só, até já.